Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Cobb Talks. Hoje a nossa convidada especialíssima é Ana Beatriz, Oi, psicóloga, terapeuta, trabalha principalmente com comportamento alimentar, trabalha também com crianças e tudo mais, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouco melhor. Ana, seja bem-vinda. Bem-vinda, Ana. Então, sou psicóloga, atendo crianças, adultos na clínica também. Comecei atendendo crianças, depois tive algumas experiências atendendo adultos também, depois que eu comecei a me aprofundar mais nos transtornos alimentares. E acaba sendo uma demanda mais comum nos adultos, né? Então, me abri para esse público também. E hoje está bem meio a meio, assim. Meu objetivo é mais demandas relacionadas ao comportamento alimentar, tanto na infância quanto na vida adulta. E eu acho que atender criança ajuda a atender adulto, porque se tu consegue explicar para uma criança, fica mais fácil explicar para adulto depois. Você consegue explicar para um adulto. É aquela famosa frase, você vai saber que você entende bem do assunto se tu consegue explicar para alguém como se tu estivesse explicando para uma criança. Bem por aí. É verdade, né? Basicamente isso. Mas conta um pouco mais, desde quando surgiu essa ideia de seguir para a psicologia, como é que foi a tua história em relação a isso? Tá. Eu fui atleta de natação por bastante tempo na minha vida. Nossa, atleta? Fui. Legal, Comecei. legal, Aham. Comecei de pequena, tinha 8 anos quando comecei a treinar, assim, já pensando em competir, daí foi por 12 anos, eu parei ali em 2019, assim. E aí me encontrei na psicologia no meio do caminho, na psicologia do esporte, tinha uma psicóloga na nossa equipe, era bem legal, assim, as coisas que ela trabalhava com a gente para auxiliar principalmente ali no desempenho, na ansiedade, do estresse, todo o treinamento, principalmente depois da fase de competição. Então, aí que eu me aproximei da psicologia. E no início era mais voltado para a infância, assim, tinha interesse pensando principalmente em auxiliar os pais, assim, orientação de pais, no educar, enfim, era uma área que me interessava bastante. Mas depois, dentro da graduação, a parte de alimentação, transtornos alimentares me chamou bastante. Principalmente pela questão ali da incidência de transtornos alimentares em atletas e pela minha experiência pessoal, assim, também, né? Do que eu via da minha relação com a comida, da minha relação com o esporte nessa trajetória também, e de pessoas próximas, assim, também, que eu conhecia. Então, de saber que não era normal toda aquela cobrança com relação à comida e aquela cobrança do que eu tô comendo vai afetar principalmente ali o meu desempenho na natação. Também a relação com a autoimagem, né, nesse contexto. E saber que não era esperado que fosse tão difícil e tão pesado igual era daquela forma, assim. E aí saber que teria um caminho para que fosse algo mais leve, algo mais natural, assim, foi me chamando bastante o interesse. E aí foi da metade para o final do curso, assim, que eu comecei a estudar mais dentro da graduação. E aí depois que me formei, me interessei ainda mais por algumas experiências que eu tive na clínica e comecei a me aprofundar, assim, nesse assunto. E agora tá só na área, então. Eu ainda tenho outras demandas, assim, mas a minha ideia é atender principalmente não transtornos alimentares por si só, né? Porque muitas pessoas que a gente atende não fecham um diagnóstico de transtorno alimentar, mas atender mais essas demandas com relação ao comer transtornado, as dificuldades com relação à alimentação, tanto pensando ali dificuldade para emagrecer, aquelas pessoas que já passaram por diferentes processos, diferentes profissionais e parece que o negócio não... Isso, que o negócio não vai para frente, assim, né? E aí a gente olhando pelo lado da psicologia e do comportamento humano mesmo, né? O que envolve muito além do que e do quanto a gente está comendo. Então a gente conseguir ajudar a pessoa a entender o quanto que as emoções dela, o quanto que a ansiedade, o estresse impacta também na relação com a comida, o quanto que a história de vida dessa pessoa muitas vezes também está ali influenciando coisas que a pessoa escuta lá da infância, assim, de cobranças, né, dos pais e da família, e de como ela acha que ela deveria ser, e de como ela acha que deveria ser uma relação de cuidar da alimentação e de cuidar do corpo mesmo, e tudo isso afetando até hoje, nessas dificuldades da pessoa em se engajar num processo, de ter resultados. Então, principalmente nessa área, assim. Legal. Então, surgiu esse interesse seu quando você estava praticando a parte do esporte, como atleta, só que hoje em dia a maior parte do teu público, então, na clínica não é necessariamente atletas, ele atende pessoas assim de forma geral. De forma geral, porque se eu fosse atender atletas da clínica, eu atenderia pela demanda da questão da alimentação. Então, alguma demanda relacionada a transtorno alimentar. Porque se fosse atender atleta por conta do desempenho, aí eu vejo que é a parte da psicologia do esporte mesmo. Que não é uma área que eu tenho muito conhecimento. Assim. Entendi. E quando você era atleta, você fazia acompanhamento? A gente tinha tanto uma psicóloga do esporte dentro da equipe, porque o acompanhamento da psicologia dentro da área do esporte é diferente da psicologia clínica, assim, né? Dá para alinhar os dois trabalhos, mas o trabalho que ela fazia com a gente era principalmente voltado para o desempenho, né? Questão de
Como tu vai regular a tua ansiedade antes da prova para que isso não prejudique a tua performance? Como lidar também com a cobrança ali com relação ao treinamento, que varia muito. E saber que é normal variar, não quer dizer que tu vai competir mal porque teve alguns dias ruins ali de treino, né? Pra gente pensar nisso na alimentação também, não é porque teve um dia ou outro que foi ruim, que as coisas não saíram... O restante vai desandar tudo, né? Que vai desandar tudo, assim. E aí tive acompanhamento com ela e depois na clínica também, tipo, mais questões pessoais minhas que estavam ali relacionadas também. Vou aproveitar o gancho. Uma pergunta que nos mandaram foi justamente sobre isso. Um amigo meu, que ele pratica jiu-jitsu, participa de campeonatos de jiu-jitsu, ele enviou uma pergunta que falava, agora não lembro ao certo o que ele falou, mas condicionamento, treinamento, técnica, tudo perfeito. Mas logo que vai antecedendo o campeonato, os últimos dias antes, a mente fica a mil e ele provavelmente tem uma queda do desempenho que ele esperava ter na hora do vamos ver, na hora do campeonato, né? Que é uma coisa geralmente comum entre atletas. Então, existe alguma coisa, alguma técnica, alguma estratégia que essas pessoas podem usar? Tem. Eu vejo que foge um pouco do contexto. Com a tua experiência pessoal também. Tinha. Aí eu vejo que difere também o que a gente tinha na natação e o que vai ter para a luta, mas principalmente tu aprender como regular a tua ansiedade. Então, técnicas para regular a tua ansiedade. Tem um estudo que eu acho bem interessante, eu não sei o nome agora, mas que comparou isso, assim, o nível da ansiedade com a tua performance. Tem um gráfico de parábola, né? O quanto que um certo nível de ansiedade é bom, pensando num bom desempenho, porque se tu estiver lá muito confortável, muito calmo, isso também não vai ser interessante, né? Toda vez que tá toda garra, isso. Voltar pra situação. Mas muita ansiedade também não é bom, porque daí te trava, né? Enfim, também te atrapalha. Mas então, o que tu pudesse fazer para regular a tua ansiedade? Então, é interessante também tu pensar em rotinas. Tem muito... No tênis a gente vê bastante isso, da pessoa ter uma rotina específica pré-prova, porque isso vai trazendo um contexto de previsibilidade para a pessoa. Ela sabe o que esperar. Então, antes de competir, eu vou fazer isso, depois vem essa parte aqui, depois vem essa parte aqui. Então, isso traz um contexto de previsibilidade que ajuda a pessoa a se sentir mais confortável. Técnicas de respiração também é muito bom para tu poder se acalmar. Visualizar também a tua prova, o que tu precisa fazer. Por isso que eu digo que na luta é diferente do que era na natação, porque na natação era sozinho, né? Então tu vai fazer a tua prova sozinho. Ali não tem muito como tu prever o que o teu oponente vai estar fazendo, mas tem como tu visualizar, né? É verdade. O que tu mais treinou, o que vai ser importante tu conseguir colocar em prática. Então, acho que é por aí. Ansiedade. Já puxando essa questão da ansiedade, fazer mais uma perguntinha. Deixa eu perguntar uma coisa. Caberia nesse caso dele uma suplementação legal para esses dias pré-evento, para controlar um pouco a ansiedade? O que você manja? Sim, com certeza, né? Se a pessoa está ficando, né, muito ansiosa pré-competição, então acho que realmente, então isso mostra que a parte de neurotransmissores não está muito, muito interessante, né? Então seria legal mexer nos neurotransmissores. Existem alguns compostos, pensando em coisas fitoterápicas, né, nutracêuticos, são muito bacanas, que eu vejo que tem bom resultado na prática. Um deles eu gosto bastante é o Relora. Ele tem uma ação muito boa para ajudar a diminuir os níveis de ansiedade, também de cortisol. Outro eu gosto também é a teanina. Teanina é um composto que estimula o sistema GABAérgico. Então, aumentando, quando a gente pensa, né, em ansiedade, o sistema GABAérgico, que é o sistema que acalma o sistema nervoso central, ele não está muito ativo, né? Então, utilizar substâncias que estimulam o sistema GABAérgico é muito interessante. Teanina é um deles. Teanina, Relora também mexe no sistema GABAérgico. A mucuna também, né? A mucuna pruriens ela ajuda a aumentar principalmente a dopamina. A mucuna pruriens, a L-fenilalina e a L-tirosina são compostos que estimulam o sistema dopaminérgico. Então, aumenta a dopamina no sistema nervoso central. Sim, ajuda a deixar a pessoa mais focada, né? Porque a dopamina é um neurotransmissor do foco. Ajudaria também, poderia para colocar também. A própria valeriana também mexe no sistema GABAérgico. A própria passiflora também mexe. E também usar um precursor da serotonina. Já colocar ali um 5-HTP. E já colocaria também os cofatores, colocaria o zinco, as do complexo B e o selênio. Aí acho que ficaria perfeito. Isso perfeito. Tudo sempre, claro, aliado a todo o resto, né? Todo o contexto. Esse é um adentro, né, ali para ajudar. Lá e ter um sono ruim, a pessoa chega lá e tá dormindo 3 horas por noite, tá... Não, daí não faz milagre, comendo né? tudo errado, a dieta tá muito ruim, por aí vai, né? Aí é todo um contexto, seria para essa situação específica. Mas esses compostos ali são muito bons para ajudar a regular os níveis de neurotransmissores,
pensando principalmente no sistema GABAérgico, na serotonina e também puxando da dopamina. São compostos que são muito bons e tem bastante estudo em cima. Daria para pensar nesse tipo de suplemento também para as pessoas que têm dificuldade com ansiedade na alimentação? Eu sei que tem uma pergunta nesse sentido também, mas de descontar muito o que sente, principalmente a ansiedade na comida? Sim, sim. Principalmente se essa questão da comida for pensando naquele sistema de recompensa, né? Preciso comer porque ou o dia foi uma droga, ou preciso comer porque meu chefe é muito ruim, enfim. Ou preciso comer porque o dia foi cansativo. Qualquer coisa pensando em comer em relação ao sistema de recompensa. Eu Sim. mereço. Eu mereço assim, eu vou comer porque eu tô malhando. Eu vou comer, enfim, essa questão do eu mereço. Utilizar substâncias principalmente que estimulam o sistema realmente dopaminérgico, que é o principal do sistema de recompensa, né? Então esses compostos ali, a erifenalina, a eritirosina e a muconaprurins caem muito bem para ajudar a suplementar, para tentar reduzir essa vontade de ver a comida como um prazer, né? O 5-HTP também ajudaria, também tem a serotonina envolvida, mas se a gente quer fazer algo assim um pouco mais pancadinha, vamos dizer assim, a gente pode inibir a recaptação da dopamina no sistema nervoso central. Então a gente utiliza medicamentos já que são um pouco mais controlados, que é principalmente o tipo de tratamento utilizado para quem tem aquela fome emocional que você deve receber na tua clínica, tipo assim, todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Que é a bupropiona. A bupropiona, ela inibe a recaptação de dopamina no sistema nervoso central. Então, isso faz com que a dopamina fique mais tempo ali circulando na fenda sináptica. Aí sim, aí é muito bom, muito bom. E quando a gente associa com a naltrexona, também é outro medicamento que mexe ali com a questão do vício, enfim. A naltrexona, quando ela foi inventada, é um medicamento para tratar pessoas que são dependentes de morfina. Então, ela tem essa questão relacionada com o vício. Aí daí mais pensando pro lado de puxar a comida como se fosse algo viciante, vamos dizer assim. Então, sim, teria como fazer algumas coisinhas para dar uma empurradinha, uma ajudada. Inclusive, essa associação bupropiona com naltrexona, ela tem um medicamento nome comercial no Brasil, que na real é recente no Brasil, antes estava aprovado só nos Estados Unidos, que a marca comercial no Brasil é chamada Contrave. Então, ela vem com 300 mg de BUP, que é uma dose caprichada, e 50 mg de naltrexona. Só que isso a gente já utilizava antes aqui antes de chegar esse medicamento comercial, via manipulação. A gente mandava fazer naltrexona numa dose X, a BUP tem como pegar os 150 na farmácia, então a gente já utilizava isso no Brasil. Só que agora tem um nome comercial, uma marca comercial que é bem eficaz, assim, é bem eficaz, principalmente para fome emocional. Mas pensando em compostos, assim, para ali, esses que eu te falei, a erifenalina, a eritirosina, a mucuna, o 5-HTP e por aí vai. Vários nomes difíceis. Vários nomes difíceis, eu acho que falei demais, né? Não respondi a pergunta, então é que eu me empolgo, mas enfim. Não, mas é legal, porque é uma dificuldade de grande parte das pessoas, assim, essa questão do como lidar com a ansiedade. Lidar com a comida, né? Da comida. Realmente, aquilo que eu falei, eu acho que a maior parte também da demanda sua na clínica deve ser essa questão da pessoa ver a comida como um mecanismo de recompensa e tudo querer descontar em comida e ter esse comportamento meio que compulsivo, né? Porque isso que eu comentei, assim, não é todo mundo que chega que tem um diagnóstico de transtorno alimentar que vai descobrindo, vai... Muitas vezes é o caso desse, assim, a pessoa desconta o que sente na comida, essa relação também chega no final do dia, foi um dia estressante, foi um dia cansativo, desconto o que eu sinto na comida, daí acaba comendo mais do que deveria, porque não é a fome fisiológica que está regulando ali naquele momento mesmo, é a vontade de comer, essa busca pro prazer na comida. De forma mesmo. consciente, né? Que a pessoa acaba não percebendo que está descontando e quando vê, passou 3, 6 meses, um ano passou. Assim como também aquelas pessoas que às vezes tem um plano alimentar, mas por vídeo passou lá a dieta para seguir, enfim. E daí começa, durante o dia, ficar beliscando isso, belisca aquilo. Aí quando você vê, se for somar todas as beliscadas que a pessoa deu durante o dia, é só uma bolachinha, não sei o que, já passou, tipo assim, um superávit calórico gigantesco. E daí falou assim, não, mas eu só belisquei um bolinho, mas você beliscou o bolinho 3 vezes no dia, a semana inteira. Aí você, por que eu não tô emagrecendo? Porra, por que está emagrecendo? Aí não fecha as contas. Não fecha a conta. Isso sim pode ter também com a dopamina. Tem isso também envolvido.
Tudo isso aí é a pessoa entrando no piloto automático, né? E não percebe. Que nem quando o Júlio veio, que ele falou, pô, quando eu vi eu sentava, tomava 2 litros de coca e fumei. Tinha só porque ele sempre comia. Alguma coisa estava comendo. frito, não lembro o que era. Mas quando ele viu, pronto, já ganhou um monte de quilo e nem percebeu. Mas esses hábitos a gente vê com pequenas coisas, como por exemplo, comi, almocei, agora preciso de um doce. Isso é clássico. Mas por quê? Porque algum dia você fez isso, postou, e aí no dia seguinte você já, opa, preciso de novo. Sim. É só um docinho, né? E aí no outro dia, puta, aí quando eu vejo, eu não consigo ficar sem um doce depois do almoço. Sim. Daí eu vi bastante isso, né? Eu acho, tem alguma história pessoal minha, assim, com relação a isso. Já joga aí pra gente, então. Porque eu vejo que eu tenho um paladar mais pro doce, assim, né? Então, por muito... Faço acompanhamento com o Nutri há bastante tempo, principalmente por conta do contexto de ser atleta, enfim. E aí sempre chegava eu falava, né? O que eu faço com chocolate, com doce? Muitas vezes eu ouvia a ideia de substituir por outra coisa. E, tipo, como um damasco, como alguma outra coisa, mas não satisfazia. Daí aquela ideia. Sacanagem. Come o damasco, come uma banana seca, come pá de amendoim e no final ainda come o chocolate, né? E a soma de tudo isso é bem maior. E aí uma vez eu cheguei numa Nutri que ela falou, não tem problema, ela calculou e colocou 2 quadrados de chocolate depois do almoço. Só que eu ainda estava muito sob controle do hábito, sob controle da regra agora, de que eu posso comer 2 quadrados de chocolate todos os dias. Então comia pelo hábito, não pela necessidade. E aí depois que eu comecei a estudar mais sobre essa questão do comportamento alimentar e do que influencia e ficar mais sensível às minhas necessidades mesmo, aí eu vi que eu não precisava. E daí agora eu vejo que, ok, muitas vezes eu como, mas não porque eu preciso, porque eu escolhi daquela forma. Então não fica mais essa coisa da regra, assim, de eu preciso comer todos os dias. Muitas vezes eu tenho vontade, porque eu tenho um paladar mais pro doce, mas fica essa coisa mais flexível mesmo, de uma autonomia alimentar, de eu saber o que eu sinto necessidade, o que eu preciso, e assim conseguir caminhar sozinha de maneira mais equilibrada mesmo. Tomou o controle da situação, né? Isso, Mas é porque não é todo mundo que tem essa capacidade, essa autonomia de pegar 2 quadradinhos, né, Yoshi? Não, Victor não me Nós dois. Às vezes, né? Pois é. Porque daí entra justamente esse ponto. Quando o paciente vem para falar, Victor, eu não consigo comer só um quadradinho. Sim. Cara, então não tenha. É a melhor coisa. Se você não consegue comer um quadradinho, se você não consegue botar uma colher de doce de leite, não tenha em casa. Não é o momento para tentar fazer isso. Primeiro vamos regrar isso, vamos ter o resultado que você quer e tudo mais, tentar de uma forma. Depois, se não der, a gente muda a estratégia. Mas não adianta, agora eu fui no nutricionista, vou conseguir comer 2 quadradinhos. Não adianta. Isso aí não muda. Inclusive, a psicologia é justamente talvez o que mais encaixa com a gente aqui, né? Porque muita gente vem, né? Já vem com a cabeça de que, com muitos pensamentos, com muitos hábitos assim que tem que ser mudados, que tem que ser investigados. Vou no nutricionista, agora vai. Cara, se você não mudar seu pensamento, não vai. Vou no médico, vou tomar remédio, vou tirar meu apetite, vou tomar se não mudar, não sei o que. Não adianta. Não adianta. A mentalidade é muito importante nesses casos, né? Não se mantém, né? A pessoa vai fazer por um tempo e depois não dá certo, daí ela fica sem entender o porquê que não deu. Foi o acompanhamento com esse profissional que não deu certo pra mim, ou tem alguma coisa de errado comigo, que por isso que eu não consigo manter, o que será que acontece ali, assim, né? É muito isso, o trabalho da psicologia, de trabalhar como que a pessoa pensa com relação à comida. A gente fala das atitudes alimentares, né? As ações, os pensamentos e os sentimentos com relação à comida. E aí isso vocês devem... Não sei se devem ver também, né? As pessoas que já chegam para vocês com conhecimento prévio do que viu por aí nas redes sociais. Sim, tá cheio. Não, você mais tem todo dia. De posso comer, não posso comer, devo comer determinada quantidade. Eu imagino que, principalmente na parte da nutrição, assim, quando tu passa para as mulheres ali, questão de quantidade de carboidrato, deve ter muita mulher que vira para ti e fala, eu não vou comer, porque essa quantidade eu vou ganhar peso. Muita carbofóbica. Direto. E aí a gente vê, tem muitas... As que conseguem fazer um processo legal com vocês, né, que elas vão ter que desconstruir isso com o passar do tempo, porque senão elas não vão fazer o que vocês estão propondo e não vai ter um resultado. E aí entra aquela questão de que em algum lugar isso vai descontar, então ela vai seguir parte do teu plano e vai jogar fora o que tu passou de carboidratos. Mas vai chegar um momento que ela vai descontar no final de semana, porque daí vai sentir mais fome. A conta vai fechar. E aí a conta não fecha de alguma forma, né?
Ele na tua prática, você vê muitas pessoas que têm essa carbofobia, assim, tipo, isso é bem comum, assim, no dia a dia? Principalmente do pãozinho de manhã, a galera morre de medo do pão de manhã, né? Assim, eu acho que botaram o pão como se fosse coisa diabólica, assim, porque todo mundo, mas eu não como pão. Quando começa a falar da sobre alimentação, mas eu não como nenhum pão. Assim, gente, o que tem esse pão de tão ruim, assim, né? Cortar o pão, cortar o glúten, a lactose enfim, muitos desses mitos, assim, né? Essa questão de ter o conhecimento muito difundido nas redes sociais é bom e é ruim, né? Porque tem um lado que auxilia muita gente, mas também vai criando essas crenças disfuncionais com relação à comida e com relação ao processo também. E que gera uma ansiedade, né? E gera um certo terror, né? A gente fala, não é um diagnóstico dentro ali do DSM, né? Mas o comer transtornado, que seria isso, a pessoa que tem medo de comer, porque acha que aquilo ali que eu vou comer, o pão que eu comi de manhã, ou o carboidrato que eu comi depois das 6 da tarde vai fazer eu ganhar mais peso. Essa questão de compensar, então eu comi alguma coisa diferente, no dia seguinte eu vou fazer um cardio a mais, ou vou fazer um jejum por mais tempo. E esse tipo de comportamento, assim, que a gente vê que não é funcional com relação à comida, não é algo saudável e sustentável a longo prazo. Por isso que muita gente não consegue manter o processo a longo prazo, porque se torna muito custoso para a pessoa esse tipo de relação com a comida, esse tipo de estratégia também, né? E muita gente, até foi aquilo que a gente estava falando antes, corta o pão, mas aí adiciona o bacon, porque o bacon veio do porco, ele é saudável, mas o outro é trigo. Então, acabam entrando em parafuso justamente talvez pelo excesso de informação, e aí pega a informação de um lado, pega o bacon do outro e pega não sei o quê, e quando você vê ela está fazendo tudo errado, de uma maneira até mais calórica do que se fosse o caso de manter o pão, de manter o arroz, o macarrão, que seja na dieta. E também muitas vezes está influenciada pela própria indústria, né? Pelos alimentos fit, pelos alimentos que a gente falou da paçoca, né? Da paçoca, Da paçoquinha. Pô, a paçoca diet é toda dura, toda ruim, e chega a ser até mais calórica do que a paçoquita normal. Tipo, a troco de quê? Não muda em nada. Não muda em nada. E várias coisas tu vê isso, assim, aquele chocolate mais saudável porque é light, é diet, mas tu vai ver porque é isso, tu tem que ver qual é o teu objetivo, porque se tu vai olhar em termos de calorias, às vezes é a mesma coisa de tu comer um bombom, e aí tu vai, o que tu quer naquele momento, né? A minha estratégia, o que importa pra mim é a parte de calorias, não desconsiderando a parte de ser mais saudável ou não, né, mas é que é isso, porque no contexto que a gente vive não tem como deixar de lado essas coisas que vão ser mais palatáveis, que não são tão interessantes para a nossa saúde, mas são muito interessantes para o nosso paladar. E aí quando tu tenta excluir muito dessas coisas, acaba sendo mais prejudicial para o teu processo. Porque envolve muito autocontrole, né? Então eu vou no mercado, agora época de Páscoa, eu vou no mercado, vou passar no corredor cheio de ovo de Páscoa, e não posso comer chocolate, não posso comer isso aqui. E aí um autocontrole muito grande, que uma hora esse autocontrole falha, e na hora que esse autocontrole falha, que a pessoa acaba tendo um episódio de exagero, de descontrole com a comida. E aí é isso, vive nesse ciclo, assim, né? Eu restringo porque eu estou insatisfeita com o meu peso, com a minha imagem, quero mudar a minha alimentação. Aí eu restringo tanto, tem um episódio de exagero. Aí continuo insatisfeita e não consegue sair dessa bolha, né? Fica um círculo, né? Bem isso. Sim. Como um exemplo clássico também é que as pessoas vão lá e compram pasta de amendoim, achando que é... Sim. Pô, também, puta fonte de gordura. O que vai acontecer? Aí se eu chego e falo pra pessoa, pô, mas você gosta de pasta de amendoim? Ah, não tanto. Prefere doce de leite? Sim. Então troca por doce de leite. Aí ela regala o olho e fala, sério? Puta, toda semana acontece. Sério? Nossa, mas doce de leite? Sim. Olha a tabelinha lá. Ah, mas não sei o que é gordura pasta de amendoim. Se você quer uma gordura saudável, você não está procurando na pasta de amendoim. Aí você bota no azeite, bota uma fruta, um abacate e outra coisa. Muitos desses alimentos, porque é adicionado de fibras. Tem lá 1 grama a mais de fibra. Cara, não é isso que vai fazer diferença. Se quer fibra, você vai comer legumes, você vai comer frutas. Então, as pessoas erram muito em coisas muito básicas, assim, que é uma orientação, é só uma chavinha a ser virada, mas que por vezes, de tanto ficar bitolado ali em redes sociais, principalmente TikTok e por aí vai. E a granola? Granola? Granolinha é a fonte de carboidrato bem forte, né? Uma bombinha. Mas também, fonte de bastante fibras. Granola é muito variável, né? Dá pra ir muitas nuts dentro, dá pra ir muito... Vai bastante aveia. Sim. Muito calórico. Mas é aquela história. Dá pra botar no dia a dia? Dá. Dá pra fazer um lanche de com granola e tudo mais. Mas, Se tiver calculado. Se tiver calculado. Não é. Aí você pode ter granola que você quiser. Ou se você tiver um booking muito sinistro. Aí, Umas 5 vamos lá. calorias por dia.
Aí vai precisar, né? Eu acho que isso que a gente está falando me lembra muito daquele termo do nutricionismo, que é tu diminuir a comida aos nutrientes que ela tem. E aí a gente vê que um tempo atrás era a onda de macronutrientes, e daí tinha os aplicativos que a pessoa sozinha ia lá, calculava, enfim, é isso aqui que vai me ajudar. E hoje a gente vê muito esse nutricionismo na questão dos superalimentos, assim, né? Então a pasta de amendoim, que a pasta de amendoim é mais saudável que eu comer um chocolate ou qualquer outra coisa quando eu tô com vontade de comer alguma coisa doce, alguma coisa diferente. E várias outras coisas que a gente vê as pessoas fazendo essas trocas meio bobas, que pro processo dela não faz muito sentido. E que a longo prazo é mais prejudicial, porque daí tu fica lá enganando a tua vontade com uma coisa que não é aquilo que tu quer, só que uma hora, poxa, não tem como, é estímulo na rede social que tu vê as pessoas compartilhando. Que eu acho que é o que mais pega, né? É na rede social, é no mercado, enfim, é muito fácil o acesso à comida, principalmente essas comidas mais palatáveis. Então, uma hora isso vai para um caminho que não é o que a pessoa quer, né? É o que ela tá tentando evitar ali. É bem isso mesmo. E uma coisa até que você estava falando ali, também teve uma onda, uma época, ainda tem na verdade, que é uma coisa que eu sempre falo, existe meio termo para tudo. Não é porque o alimento é natural, é saudável, que você possa comer em excesso. Que, por exemplo, banha de porco é natural, óleo de coco é natural. Cara, eles não têm nada superior ao óleo de cozinha, tá? Eles, inclusive, têm muito mais gorduras saturadas, o que é pior para perfil lipídico e tudo mais. Coquinha, zero. Nossa, Zero. corante caramelo, lâmina câncer e tudo mais. Agora virou a moda a coquinha zero, cancerígena. Isso. Cara, qual que é o problema de você tomar 200 ml por dia? Ou então uma ou outra de vez em quando só para matar a vontade. Não é isso que vai estragar a sua dieta. Também não é isso que... não, pode tomar o quanto você quiser. Também não. Vai fazer bem? Não. Vai fazer mal? Nessa dose também não. É tudo uma questão de equilíbrio. Equilíbrio, constância, aquelas coisas que a gente sempre fala. Mas, justamente, as pessoas levam muito pro extremo. Aí vão lá, você vai ver, tá lá a época que bota café e enche de óleo de coco dentro porque vai queimar mais gordura. Claro que vai queimar gordura, você está comendo mais gordura, você vai queimar mais gordura. Mas aquilo ali está estragando sua dieta, por exemplo. Não faz o menor sentido. Mas hoje em dia as pessoas estão realmente, agora falando sobre o extremismo, estão muito mais extremas, né? Então eu acho que você deve ver também muito isso no teu dia a dia, tipo, das pessoas que, para emagrecer eu não posso comer nada. Porque qualquer coisa que na rede social tá gerando tipo, muito extremismo. E isso influencia com certeza na ação das pessoas em relação à alimentação, né? Assim, para emagrecer eu não posso comer nada de carboidrato. Aí surge a carbofobia e quando vê a pessoa tá se depletando todinha, né? Imagino que a rede social ela ajuda muita coisa, só que tem que ter um certo psicológico para poder compreender tudo que está ali disposto, né? E trazer isso de forma positiva para o nosso dia a dia, né? Aí pode acabar favorecendo a surgir transtornos alimentares, né? Desde acabar levando à obesidade em si, ou até uma bulimia, anorexia e por aí vai, né? Com certeza. Porque a gente vê, assim, dentro do contexto cultural que a gente vive, muitos comportamentos que são disfuncionais, que a gente vê ali no padrão de funcionamento das pessoas que fecham o diagnóstico de transtorno alimentar, que são ditos como normais. Então, se tu tá numa roda de amigos e daí tu vai e conta, hoje, segunda-feira, talvez a maioria das pessoas não, mas tipo, terça-feira, comi uma pizza. E aí a pessoa fala, amanhã de manhã, quarta-feira de manhã, vou treinar em jejum, vou treinar por mais tempo, vou fazer jejum. Muitas pessoas olham e acham normal esse tipo de comportamento compensatório com a comida. E é o que a gente vê do padrão de funcionamento dentro de alguma pessoa que tenha bulimia, por exemplo, que é comer, ter um episódio de exagero, se sentir culpada pelo que comeu e procurar compensar aquilo de certa forma depois, né? Então, algo que é disfuncional, mas que dentro de um contexto cultural de vida saudável, de vida fitness, as pessoas vão lá e colocam, não, que tá tudo bem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de troca, assim. Você não percebe que vem aumentando os casos assim, de bulimia, anorexia do que era antes, quando você estava lá começando a estudar? Sim. Eu acho difícil eu falar sobre, por conta da minha experiência na clínica é mais recente, né? Não sou formada há tanto tempo, então não tenho como dizer que sim, como dizer que não. Como dizer que não, entendi. Mas tá sempre aí, né? Vem com caras diferentes, assim, de como que era antes, porque essa questão, assim, quando a gente pega os transtornos alimentares, está muito relacionado com uma relação difícil com a imagem, com o próprio corpo. Então, uma supervalorização da imagem que a pessoa procura controlar pelo que ela come. E esse padrão ideal de beleza, de corpo, vai mudando de tempos em tempos. Então, hoje...
Posso estar errada, mas o que eu vejo não é mais aquele padrão de magreza, de uma magreza extrema. É mais o corpo definido da pessoa que treina, da pessoa que faz crossfit, como o crossfit também tem alto, assim. Vem se mudando ultimamente, né? Uhum. E aí isso vai afetando também o perfil de pessoas que a gente vai encontrar na clínica, né? E o funcionamento das pessoas diante do transtorno alimentar ali também. Realmente, faz todo sentido. Mas, por outro lado, a obesidade bateu os recordes agora, né? Cada vez mais. Tá subindo exponencial, né? Saiu semana passada, né? Sim, acho que foi retrasada, né? 1 bilhão de pessoas com o diagnóstico de obesidade no mundo. Isso é muito. É bastante. Tu costuma atender muito paciente obeso? Hoje eu tenho mais experiência com pessoas com sobrepeso e obesidade do que até transtornos alimentares, assim. Tipo anorexia e bulimia, esses aí, assim, né? É que é mais difícil chegar, principalmente a anorexia, é mais difícil chegar na clínica, porque a pessoa não vê um problema naquilo que ela tá fazendo. O que torna bem desafiador, né? O que torna bem desafiador para a pessoa, para o tratamento, para os familiares. Então, principalmente a anorexia, são as pessoas em volta que vão ver a pessoa perdendo peso e não tá normal isso aqui e vão procurar ajuda. Mas para a pessoa, o procurar ajuda significa muitas vezes abrir mão do que ela mais quer, que é esse controle muito excessivo com a alimentação, com a prática de exercício, com as coisas que ela já faz. E dentro da anorexia, um dos critérios para a pessoa fechar o transtorno é a distorção de imagem. Então, a pessoa não se vê naquela magreza extrema. Então, para ela não faz sentido todo aquele alarme em volta dela de, poxa, você precisa buscar ajuda, né? Então acaba sendo mais difícil. A bulimia também, porque a bulimia é mais mascarado, porque não tem a questão do baixo peso. É mais essa questão do compensar depois de comer. Então, muitas vezes é uma pessoa normal que vai estar ali na tua frente que tu não sabe que ela tem esse tipo de relação com a comida, né? E é mais difícil. E a obesidade não, porque a obesidade acaba sendo mais visível. E daí a pessoa escuta e tem mais um estigma com relação ao peso e tudo mais. E as pessoas sentem mais liberdade daí de fazer comentários, né? De que tu precisa se cuidar, de que tu precisa fazer algo com relação a isso. E aí a pessoa acaba buscando mais facilmente. Mas muitas vezes essa pessoa já teve um histórico ali de várias tentativas frustradas, né? De procurar diferentes profissionais e que a coisa não vai. Eu vejo que dentro da psicologia não é tão comum as pessoas associarem a psicologia como um profissional que vai te ajudar a melhorar a tua relação com a comida. A relação melhor com a comida, né? Associa a questão da ansiedade, a depressão, o meu estresse de trabalho, mas não associa com a questão da alimentação. Eu vejo que muitas vezes acaba sendo outros profissionais que encaminham para mim na clínica do que a pessoa sozinha me buscando por conta desse tipo de demanda, assim. Entendi. E tem alguma coisa em comum entre os pacientes com sobrepeso? Algum fator em comum? Exatamente o que eu ia perguntar. Eu estava esperando ela finalizar. Entre os pacientes com sobrepeso e obesidade que tu observa, por exemplo, o ambiente que vive, o que desencadeou aquilo, de repente também a infância, os pais. Tem mais comum na história entre eles, né? Tipo assim, que você percebe assim, o que parece que é comum a quase todos os pacientes. Sim. O que eu observo em comum, porque é multifatorial, né, as questões, mas o que eu observo em comum é principalmente a questão do comer emocional, assim, esse descontar. A forma emocional, né? A pessoa, buscar o prazer, né, buscar uma fonte de reforço na comida. Então, eu trabalhei e foi um dia muito estressante, eu vou comer. Ou tô feliz porque deu certas coisas aqui, eu vou comer. E uma dificuldade também de se ver capaz de mudar. Então, a pessoa, ela faz a tentativa, ela busca o profissional, mas no fundo ela tem uma crença de que ela é incapaz, de que ela não vai dar conta, de que de novo vai ser um processo que vai durar 3, 4 meses, um pouco mais, se estiver sendo um bom processo, mas que depois ela sempre vai voltar para o mesmo lugar. E se tu procurar na história de vida da pessoa, ela tem muitas evidências que confirmam essa crença que ela tem sobre ela, porque muitas pessoas vêm de um histórico de diferentes procuras de busca por profissionais, assim, né? Só que é isso, tu vai junto olhar para a pessoa, isso difícil a pessoa que faz um processo comprometido, que segue o que o profissional está fazendo, que não dá certo. Muitas vezes, digamos, né, pensando que ela buscou um bom profissional, mas se ela segue ali o que foi prescrito, vai dar certo. Mas é essa dificuldade da pessoa fazer meia boca, muitas vezes de não ser sincera com ela mesma, de que não está se dedicando, de não é naquele momento que as coisas estão caminhando, e aí não dá certo. Daí ela reforça aquela crença de que, poxa, eu não sou capaz, é isso mesmo, a comida controla a minha vida, e fica nesse ciclo também de que as coisas não caminham. Vai se frustrando. Aí gera mais ansiedade, fica mais frustrada, desconta mais em comida. Mais a comida, E vai cada vez piorando. E tu vê, assim, que mesmo um paciente que vai passar pela bariátrica, qualquer pessoa,
ela precisa ter uma mudança no comportamento dela com relação à comida. Uhum. Senão não vai se manter, senão ela vai fazer por um tempo, vai emagrecer ali porque fez a cirurgia, mas depois volta. Que diminui a absorção dos nutrientes, porém o comportamento alimentar É o mesmo. não mudou. Uhum. É o mesmo. Uhum. E tem bastante caso de reganho de peso pós-bariátrica. É relativamente bem comum. maioria. Na real, a maioria. Sim. A maioria. Era o Júlio que veio no... Sim, Sim, assistiu. Eu assisti e eu Sim. achei muito massa o que ele falou e eu acho que é bem por esse caminho da pessoa não focar no resultado, mas sim ela focar no processo. Porque se tu foca no resultado, então, eu quero emagrecer X peso. E aí tu vai lá e se pesa, aí tu vê que tu ganhou 1 quilo a mais, tu tinha emagrecido 7, foi lá e ganhou mais um pouquinho. Isso te desmotiva, porque tu tá focando só num determinado número. E o número tá muito longe também. Não só na questão da obesidade, mas em qualquer processo. Se tu foca só no teu resultado, tu não tem muito controle. Não é tão direto, eu vou comer isso aqui e vou perder exatamente isso que eu quero. Não, e se tu foca no processo, nos ganhos que tu tem de qualidade de vida, de bem-estar, aquilo se torna o teu hábito de vida. Tu não quer mais abrir mão daquilo. E aí que tu consegue romper essa barreira do quase conseguir e tu conseguir manter aquilo com constância, né? Mas só que fazer isso para alguns é bem complicado, né? Quem tem muita gente também é imediatista, né? O que é? Ultimamente a galera tá imediatista e extremista, né? Acho que é os grandes maus aí desse... E é o combo pra não dar certo, né? Sim, é bem isso. Porque eu quero pra ontem, e aí eu vou usar estratégias muito restritas, que em algum momento eu vou ter que ter uma calma. Então foi muito restrito aqui, agora eu vou retornando aos poucos porque seja sustentável a longo prazo. Mas a pessoa não quer, ela atingiu o resultado, agora tchau, vou embora, mas aquilo não vai se manter, né? Não é a dieta da maçã, da lua, do ovo, nossa, cada coisa De aqui. fica sem comer o tempo todo e quando você vai desmaiar, come lá um pedacinho de queijo e assim Mas vai. existe dieta do queijo. Tem, É tanta coisa. é mais ou menos isso. Porque daí acaba não sendo nada saudável, né? Eu acho muito massa quando eu vejo profissionais, eu acompanho mais o trabalho do Vitor, né? Eu já te respondi isso, assim, o quanto que eu vejo, principalmente das mulheres que tu acompanham, daí tu coloca lá, elas compartilham um pratão de comida, eu acho muito massa, porque é isso, tu realmente tá caminhando pro resultado que tu quer, mas de maneira sustentável e de maneira saudável. Porque ao longo da minha experiência, o que eu mais encontrei foi profissionais que eu comia quase nada de carboidrato, era sempre uma estratégia low carb, que eu fazia por um tempo e depois aquilo não ia pra frente, assim. E eu acho que infelizmente é a experiência da maioria das pessoas ainda, assim, por isso que muita gente não mantém isso a longo prazo, né? E por isso que a gente talvez, podendo levantar uma hipótese, assim, dessa questão do aumento da obesidade, que a gente vê isso, porque a pessoa fica numa restrição por um certo tempo e depois isso desanda de certa forma, né? Sim, ela não vai conseguir sentar por um tempo e daí acaba criando muito... deixa a pessoa meio perturbada, né? Vamos dizer assim, né? Cria aquele medo da comida e aí vai. E vai. Vamos fazer uma perguntinha? Pode falar. Não, para pegar as perguntas. Que eu acho que já cabe dar conversas aqui, né? Qual doença psiquiátrica, assim, que vocês vêm percebendo, que está mais relacionada a transtorno alimentar? Sim. Ansiedade. Né? Ansiedade. Né? Varia um pouco se a gente pega ali os transtornos específicos. Na anorexia tem muita questão do toque também, por conta do controle excessivo que a pessoa vai ter com relação à comida. Principalmente porque a anorexia tem a anorexia restritiva e a anorexia purgativa. Na anorexia restritiva, que é esse controle excessivo com relação à comida, com relação aos hábitos da pessoa, é uma obsessão pela comida. Então acaba muitas vezes esse padrão de funcionamento aparecendo em outros contextos também. Daí a gente vê uma incidência do toque também, pela ansiedade, o toque, a depressão. Tudo desequilíbrio de neurotransmissores, né? Basicamente, nosso corpo é neurotransmissores e hormônio, né? E hormônio. Você mais uma coisa? Você posso perguntar aqui? Quer responder aquela ali sobre que mandou ali sobre a compulsão noturna? Estratégias? Pois é, perguntaram assim, se tem alguma estratégia da parte psicológica para melhorar a compulsão noturna. Acho que a compulsão noturna, acho que a pessoa provavelmente quis dizer essa vontade quando a pessoa chega em casa no final do dia, aí já cai de novo, acho que vai cair de novo lá para a questão do sistema de recompensa, né? Mas tem um transtorno específico, agora eu não lembro, não sei se é comer noturno o nome, mas é dentro ali dos transtornos alimentares dos transtornos alimentares especificados, que daí tem essa questão do comer noturno, que é justamente a pessoa acordar no meio da noite, ela desperta, uma vontade de comer, e ela sente que ela só vai conseguir voltar a dormir depois que ela comer. Então, relacionado a uma ansiedade também. Então, como se fosse uma forma de se regular. Depois que eu como, eu consigo dormir de novo, assim. Mas é diferente da compulsão alimentar. Da compulsão. Talvez
Você quis dizer isso, Porque mas vem tem esse- estratégias que possam ser feitas a parte psicológica para aliviar isso? de maneira fácil Assim, e então, rápida. claro, precisa de toda uma análise, né? Então, enfim, Aham. mas de forma simplificada não A gente precisa de uma análise completa, né? Imagina. Porque pode ser a questão emocional da pessoa, que são desconta naquele momento, essa compulsão do final do dia. Talvez vocês devam ver quando a pessoa relata isso, que durante o dia Frequentemente. a pessoa não comeu bem, né? Então ela não comeu nada, chega no final do dia, tá com fome, então, poxa, e aí tá com fome, associa mais essas questões emocionais de estresse e ansiedade durante o dia, aí vira... Aí quando tem a oportunidade de comer, à noite vai comer tudo que veio pela frente. Uhum. Aí o fato de não comer durante o dia foi uma péssima escolha. Eu isso também bastante, né, Vitor? Uhum. Aí assim, mas eu de manhã não como quase nada, almoço como quase nada, à tarde como quase nada, mas à noite eu como um pouquinho. Só que esse pouquinho para ela às vezes é bastante. Daí alimentos que têm alto poder calórico, aí quando você vê, acabou comendo até muito mais, caso tivesse fracionado as refeições, ou ter feito café da manhã, almoço, café da tarde e janta, enfim. Por muitas vezes essa questão do fracionamento das refeições é assim, tiro e queda. A pessoa até toma um café da manhã, até almoça, mas vamos supor, almoça meio-dia e depois vai comer só 9 da noite. Esse período, essa janela entre cara, se eu tivesse feito ali mais 2 lanches de tarde, alguma coisa do tipo, já ia evitar, em muitos dos casos, de que acontecesse isso à noite. Que é chegar com aquela fome de comer até o pé da cadeira, aí o bicho pega. Mas também faz parte tem estratégia dos 3 lados, né? Tanto da psicologia, quanto da medicina, Quanto medicamentosa. Se completam os três. Exato. Aham. Eu acho que da parte medicamentosa vai cair realmente regular os neurotransmissores. Mexer em serotonina, mexer em dopamina, aliviar os níveis de cortisol e por aí vai. E aproveitando o embalo ali que ele perguntou sobre compulsão, é uma coisa até que eu sempre também explico para os pacientes, que foi uma pergunta sobre as palavras compulsão e ansiedade. Talvez estarem sendo usadas em excesso em casos que nem são tão assim. É verdade. Que não é um diagnóstico de compulsão e não é um diagnóstico de ansiedade. Tu recebe muito assim também, consultório, não? Sim, e aí eu acho que vai principalmente do profissional avaliar quando a pessoa fala, eu sinto que eu tenho compulsão alimentar, eu sinto que eu tenho uma compulsão pela comida, porque tem muitos termos técnicos que foram generalizados no senso comum, né, e que as pessoas falam, muita coisa mesmo. E aí tu perguntar, tipo, me conta, como é que é tua compulsão? Quanto que tu come? Como é que tu se sente? O que que tu faz? E aí tu consegue diferenciar se é realmente um transtorno de compulsão alimentar ou se é um comer exagerado, que para a pessoa ela sente como sendo uma compulsão subjetiva. Eu já ouvi esse termo em alguns cursos, assim, porque para a pessoa ela sente que ela comeu muito mais do que normal. Se tu pega uma menina, é mais comum em transtornos alimentares em mulheres, né? Mas então se tu pega uma mulher, por exemplo, que tem anorexia, que ela come muito pouco, ela comer um prato de comida igual talvez a gente come, ela pode considerar um episódio de compulsão para ela, porque tá muito além do que ela geralmente come. Mas aí vai da gente enquanto profissional de primeiro avaliar junto com a pessoa se se trata ou não de uma compulsão e explicar para ela o que é. E se não for, a gente dá um termo correto. Então é um comer emocional, que faz tu comer mais do que tu normalmente comeria, que faz tu ter essa sensação de perda de controle com a comida, mas que tá longe de ser uma compulsão alimentar. E com a ansiedade é a mesma coisa, né? Porque a ansiedade, ela é comum, ela faz parte, né? É algo que faz parte, é evolutivo, é importante. Faz parte. E aí vai da gente ajudar a pessoa a diferenciar a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquela que vai fazer parte. Então a gente aqui para gravar o episódio... Uma preocupação. Preocupação, tava ansioso, tava uma aguinha ali fora agora há pouco, tava um cafezinho. Acho que não vou conseguir gravar hoje. Não, é normal. É normal. É normal, super normal. Diferente daquela pessoa que tem uma ansiedade que ela não dá conta de trabalhar, porque ela não consegue se concentrar, porque estão passando muitos pensamentos ali de preocupações, de e se tal coisa acontecer, e se eu não conseguir fazer tal coisa a tempo, e o que o meu paciente vai pensar do que eu tô falando agora, e aí eu não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo fazer nada. Então a gente sempre, para fechar um diagnóstico de qualquer transtorno, a gente vai avaliar o prejuízo associado e o sofrimento associado para a pessoa também. Então acho que seria esse o principal ponto, assim. Até mesmo porque tem muita gente que sofre de ansiedade que
perde apetite e não acaba por comer mais. Que é uma coisa que também que eu sempre filtro, assim, de acordo para ver, tipo... Que é o mais comum. Exato. O povo associa assim, não, eu tenho ansiedade, por isso eu como. Não, mas o transtorno de ansiedade generalizada, ele realmente, a maior parte das vezes faz cortar o apetite, pela resposta adrenérgica que isso faz. E é por conta disso que os ansiolíticos podem até fazer ganho de peso, né? Sim, a maioria. A maioria, são poucos que não tem o ganho de peso como um efeito aí colateral. Acho que o mais comum que não tem da classe dos inibidores da serotonina é a vortioxetina, que é um medicamento novo, que também é o único que não influencia no libido. Muita gente tem medo de tomar os medicamentos que inibem a recaptação da serotonina, tipo estalopram, a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, porque todos eles podem prejudicar o libido, principalmente em relação à ejaculação. E na mulher também pode prejudicar o orgasmo. E a vortioxetina é um dos que não influencia no libido, inclusive aumenta, e também não tem muita relação com o ganho de peso. Isso aí provavelmente 90% das pessoas não sabem, né? Não. E não são instruídas quanto a isso. Não, e também isso daí, claro, por ser um medicamento tão bom assim, é mais caro. O vortioxetina. 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 Entrava a língua, né? Mas ele tem uma ação muito, muito boa, só que tem um custo relativamente bem mais elevado. Já puxando já o tempo, não é o tema de hoje, mas esses medicamentos, tipo a paroxetina e a sertralina, são utilizados para tratar a ejaculação precoce. Pelo fato de aumentar a serotonina, ela está envolvida com a relação da ejaculação. Não é o tema de hoje, mas o libido ele também envolve muito neurotransmissores, né? E quando a serotonina está baixa, isso pode retardar a ejaculação. Então, para tratar, a gente aumenta a quantidade de serotonina no sistema nervoso central. Aí utiliza inibidores da recaptação de serotonina. O mais famoso ali é a sertralina e paroxetina. Você pode só que daí, é bem interessante, mas é bem interessante porque é muito comum, como na clínica mesmo direto eu vejo isso, porque como minha consulta é bem abrangente. A pessoa, tipo assim, é bem abrangente. Eu meio que dou uma reviradinha. Sim. Porque como que eu acho que quando a gente pensa em mudança de composição corporal, tem que avaliar tudo que é possível, todos os sistemas possíveis. Inclusive essa parte da ansiedade, do libido, eu acho que tudo isso influencia. Então essa é uma coisa que eu vejo com muita frequência. E muitas mulheres no climatério entram no climatério utilizando o medicamento inibidor da serotonina, e que daí o climatério já é uma fase que abaixa os níveis hormonais, né, o estradiol e o testosterona, enfim. Aí o libido da mulher acaba indo embora. Além de também que tem o ganho aí de peso com um pouco mais de facilidade. Talvez pelo medicamento, pode ser ou não, mas é muito individual avaliar assim, mas também pela fase do climatério todo. Mas é bem interessante esses medicamentos, esses neurotransmissores, é bem interessante. E é importante isso que tu falou, de tu fazer um olhar completo quando tu vai usar desse tipo de estratégia com o paciente. Porque muitas vezes, se a gente não tem um olhar multi, né, de tudo que está ali envolvido, acaba muitas vezes a pessoa pensa alguém com um diagnóstico de anorexia começar a tomar um remédio que vai inibir o apetite. Não é isso que tu quer. E às vezes acontece quando tu faz uma intervenção meio Frankenstein, assim, que fica cada profissional no seu canto e daí não se conversam. E muitas vezes a paciente talvez não queira falar, né, pro psiquiatra ou pro médico que estiver acompanhando, e aí acaba tendo esse tipo de estratégia. Daí vai a gente conversar com o profissional de que, olha, não dá, e tem, daí ter esse olhar é bem importante. Não, acho que tem isso. E também essa questão da comunicação, né, entre os profissionais, né, que tem muita gente que não gosta, né? Não gosta. Eu acho que é essencial, quase obrigatório, vamos dizer assim, porque quem tem que ser mais beneficiado de tudo isso é o paciente, né? Então, você tem que partir sempre do paciente em primeiro lugar e melhorar aquilo ali de algum jeito ou de outro. Mais uma perguntinha? Hoje estamos muito relacionados com a... vamos ver. Isso aqui, dicas de abordagem para não desmotivar o paciente, mas sem ser omisso. Se a pessoa quiser em relação ao que será? O paciente chegou para nós, vamos supor, não teve um resultado, não está tendo um resultado legal, vamos dizer. E no mesmo caso você, não está desenvolvendo conforme, como é que você consegue, como é que é que uma das perguntas foi um nutricionista. Foi? Como é que a gente consegue ter uma certa firmeza, mas também sem ultrapassar uma certa linha do paciente não ficar desmotivado, tipo, nossa, ele foi grosso comigo. Ou então, tipo, sair para baixo. Eu
Responde primeiro, depois eu dou minha opinião. Tá. O que eu vejo, assim, de pessoas que já passaram por outros profissionais da nutrição e daí se sentiram frustradas e chegaram pra mim, às vezes eu vejo que tem algumas pessoas que se ofendem se o profissional fala que, olha, eu vejo que tu seria interessante procurar um psicólogo porque até uma parte eu consigo te ajudar, mas essa parte do comportamento com relação à comida que tu tem, as tuas emoções influenciando no quanto tu come, aí eu vejo que já foge da minha atuação. Tem pessoas que aceitam muito bem, tem pessoas que não, mas eu falaria nesse sentido. Se tu vê que não tá funcionando e é a pessoa que tu vê que as estratégias que tu passou, que o que tu conversou, que o que tu orientou, o que tudo tu poderia ver junto com a pessoa não vai, é porque tem alguma coisa que precisa ser olhada ali que tá faltando ser olhada. E aí vai tu mostrar isso pra pessoa, né? A mesma coisa que é comigo. Se eu vejo um paciente que não tá evoluindo, vou lá falar junto com a pessoa, tipo, fulano, então, pro teu caso, a gente tentou isso, o que a gente tem de melhores evidências é isso aqui, a gente tentou e não deu certo. Responsabilizar o paciente também de que, olha, era para ter sido feito assim, e você fez assim, eu entendo que tem dificuldades, mas vamos lá, ponderar os dois lados, né? A nossa participação enquanto profissional, mas que a gente vai até um ponto e o paciente tem que encontrar a gente no meio do caminho, né? Exatamente. Então, acho que eu falaria uma conversa bem sincera mesmo, de olha, o que eu poderia te ajudar, eu te ajudei, eu vejo que talvez esteja faltando tal profissional no teu caso, ou eu vejo que tá faltando para ti superar essa dificuldade aqui, de que forma tu acha que eu posso te ajudar, ou de que forma que a gente pode fazer diferente. Acho que eu iria por esse caminho, assim. E também profissional, também saber que existe essa possibilidade. Eu acho que muita gente também acaba, próprios nutricionistas ou até médicos, ignora o fato que existe a psicologia alimentar, que tem profissional específico para isso e que sim pode trazer muito benefício. E saber, né? Realmente delegar algumas coisas que a gente não é obrigado a saber tudo, não é saber tudo. E aí entra a questão da equipe, né? E poder todo mundo trabalhar junto. Sim, e a gente, enquanto psicólogo, também encaminhar para o nutricionista e não ficar falando na base de achismo, né? Do Pois porquê eu como, do porquê eu faço. Vou dar a sugestão pro paciente, que também acontece, né? Dos dois lados, assim. Bem isso mesmo. O que eu ia comentar é que justamente não dá para ficar o tempo todo passando a mão na cabeça do paciente sem responsabilizar e assumir ali, né, toda essa questão dos resultados que ele não está tendo, ou seja lá de qual seria o resultado, não estou falando de só numéricos. Mas também não adianta chegar dando voadora nele também, porque isso vai depender muito do tipo de paciente também. No caso, individual, né? a gente pode vir um paciente agora de tal maneira e na hora seguinte você virar totalmente o jeito que você tratou o paciente antigo, porque é uma pessoa uma idade um pouco mais avançada, você vê que a pessoa está um pouco mais sensível, então acho que a gente filtrar também cada pessoa durante a conversa, quem tem uma... saber lidar com quem você está lidando. Exato. Basicamente isso. Exato. Quer ver quando era personal, direto ali dando várias aulas, cara, vinha daí um mulher de 50 anos, depois vinha um mais amigo de 20 anos, e depois vinha outro de 35, e cara, daí troca vários personagens aqui que um fala mais besteira, outro é mais cuidadoso, outro não sei o quê. Pra dar certo pra pessoa que tu tá atendendo, né? Exato. Mas acho que é exatamente isso. E tu recomenda as pessoas, tipo, que não praticam exercício físico irem praticar? Tu acha que é um ótimo aliado pra... Assim, quase obrigatório? Quase obrigatório. Porque tem muita gente que fala, minha terapia é correr. Cara, assim, a pessoa que fala minha terapia é correr, faz terapia, tudo bem. A pessoa que fala minha terapia é correr. Esse é o ponto Então, que aí tá perdoado. Esse é o ponto. Porque sim, o exercício físico é um aliado do processo, de qualquer processo, assim, em termos de regulação emocional, em termos de organização de tudo da pessoa, do bem-estar, então precisa fazer parte. Quando a gente pega ali alguma questão de depressão, por exemplo, faz parte, o tratamento com melhores evidências hoje para depressão é a ativação comportamental, que é a gente colocar a pessoa para fazer atividades que sejam prazerosas. E uma delas é fazer a pessoa se mexer. Para a pessoa que está muito mal, às vezes se mexer vai ser fazer alguma coisa dentro de casa, mas aí a gente vai evoluindo, vai falar para a pessoa fazer atividade física, fazer alguma coisa nesse sentido também. E aí essa coisa do contrário, né, da pessoa que fala, correr é a minha terapia.
fazer compras é a minha terapia. Ela tá só se esquivando de um problema que vai aparecer para ela de uma outra forma, né? É só um paliativo que a gente vê ali, mas sim, com certeza, a questão da atividade física alinhada em qualquer processo. O pilar, né? Atividade física, alimentação e sono. E sono. Que se os três não estiverem bem ali, a gente não vai conseguir... Se a pessoa tem um diagnóstico, a gente não vai conseguir estabilizar nenhum quadro, se esses 3 pontos não estiverem minimamente caminhando bem, assim. Pior que bem, e a galera sempre ignora o sono. Você É deve incrível perceber isso como também, né? O sono Não é nada. é o de menos. Que é o de menos. Aí daí a pessoa já quer utilizar recursos ergogênicos, enfim, hormonais no caso, mas aí quando vai ali perto do sono, tá uma droga. Fala assim, amigo, não, né? Sim. Não, vamos fazer o básico primeiro, depois a gente vai evoluindo. Mas a galera ignora bastante o sono. O sono, inclusive, é o que pode causar de a pessoa ter mais apetite, buscar alimentos mais palatáveis e, consequentemente, levar à obesidade. Sim, com certeza. E E eu acho que vai do nosso papel enquanto profissional falar isso para as pessoas, que elas muitas vezes não sabem. Daí tá lá super estressada, dormindo pouco, e nossa, que vontade de comer doce, parece que não consigo viver sem chocolate, sem açúcar, e vai da gente mostrar esse tipo de relação para a pessoa, tanto para conscientizar ela do porquê que ela precisa dormir bem, do porquê que ela precisa abrir mão de assistir série até tarde, ou jogar até tarde, ou seja, o que for que ela vai fazer até tarde, para cuidar do sono dela, né? Bem isso mesmo. Pior que é bem... E é relativamente muito comum. Muito comum mesmo. Muito comum. Aproveitando sobre a corrida, eles mandaram... Essa aí eu tinha conversado antes. Sobre fazer uma prova de 42 km, uma maratona. Tem que ter uma mentalidade, tem que estar forte ali. Como é que tá? Como é que é? Ah, com certeza. Que é muito tempo de prova. E aí o que a gente comentou, né? São muitas variáveis dentro de uma prova que é tão longa. Então tem momentos que a pessoa vai estar bem, tem momentos que ela vai... Não sei se eu vou conseguir, eu não sei se estou no pace certo e como é que vai ser. E então, sim, tem muito da mentalidade para a pessoa conseguir se manter ali, né? E a gente comentou disso, de esportes que tem a prova dura mais tempo. A gente falou antes do tênis, mas o tênis, de novo, uma partida de tênis dura muito tempo. E a gente vê muito essa questão da mentalidade, do comecei a perder, teve alguma coisa que eu fiz ali que não saiu como eu queria, e aí o quanto que eu deixo isso me afetar e o que eu faço com isso, né? Eu olho e vejo, tá tudo bem, daqui pra frente eu vou acertar, ou eu vejo, não, é um sinal de que as coisas não vão dar certo, né? Bem isso. 42 km corrido, né? Primeiro tem que chegar no 6, né? Eu não gosto de correr. Eu também não. Não gosto de correr. 42 de carro já é longe. Nossa, imagina, é o quê? Imagina correr. Dá pra fazer em 20 minutos por aí. Depende da velocidade que vai, né? Mas eu correr não gosto, não. Outra, temos alguma coisa aí? Deixa eu ver que tem muitas coisas da pergunta aqui que já meio que a gente acabou conversando. Né? Tem uma aqui, né? Perguntou: existe relação entre depressão e endorfina? Acho que é exercício, né? Foi Foi mais ou menos o que ela exercício. falou agora sobre os casos. E exercício. Impacto da ansiedade, acho que a gente conversou também sobre isso, né? Impacto da ansiedade na alimentação e como melhor gerenciar. Já foi falado, foi bastante. Me deu uma coisa à cabeça. Você, quando atende crianças, acontece de casos de crianças com sobrepeso? Já aconteceu? Já, E aí, nesses casos, você não dá, por exemplo, se a questão for mais os pais, não dá vontade de puxar os pais juntos para consulta? Então, mas vai envolver. Qualquer atendimento com criança envolve os né? pais. A gente faz o atendimento com a criança e a gente faz o que a gente chama de orientação de pais, que é trazer os pais para consulta e mostrar o que eles precisam colocar em prática no dia a dia para ajudar a criança na dificuldade que ela tem, seja qual for a dificuldade. Porque a criança tem pouco controle sobre o ambiente dela, ou deveria ter pouco controle sobre o ambiente dela, de como as coisas vão ser organizadas, de como que as coisas vão ser feitas. Então, por isso que a gente precisa da participação dos pais. E aí vai aquela... Na infância, a gente vê muito mais a questão da seletividade alimentar, do TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, e não tanto a bulimia, a anorexia, a compulsão alimentar. E aí vai da gente mostrar para os pais o que eles precisam fazer com relação ao comportamento alimentar da criança para ajudar ela a evoluir. E muito dessa questão dos hábitos alimentares da criança, a gente vê que reflete os hábitos alimentares da família, né? Não é a criança sozinha ali nesse contexto. Era isso que eu ia perguntar agora. Eu imagino que ele na sua prática, quando vê uma criança com sobrepeso, enfim, geralmente os pais
também estão Sobrepeso. no sobrepeso, na obesidade, no mesmo caminho, vamos dizer assim. Aham. É a mesma coisa daquela ideia do pai que quer que a criança desenvolva o hábito da leitura, porque acha bonito ou acha legal, mas vive no celular, né? Não tem como. Não tem como. Aham. Não tem como. Os pais são o exemplo, né, pros filhos, né? Aham. Mas eu imagino que seja isso mesmo. Isso me lembrou uma imagem lá que tem, tipo, uma mãe olhando pra outra, assim, pegando comida num buffet. Aí ela fala, nossa, eu queria... os dois com o filho junto. Nossa, eu queria que meu filho comesse assim também. Mas aí o prato dela só cheio de batata frita. E a outra comendo salada, frutas, tal, não sei o quê. E as crianças refletindo igual. Então, eu não atendo crianças nesses casos, só crianças mais em relação a atletas e tudo mais. Mas quando vem justamente, aí a pessoa me fala que tem filhos e tudo mais, e ainda fala que eu vejo que a alimentação tá ruim, aí eu falo, cara, mas e seu filho? É esse exemplo que você vai ficar dando? Porque é totalmente reflexo disso, né? É. E quando a criança desenvolve sobrepeso ou obesidade na infância, adolescência, depois, quando adulta, é pior para conseguir reverter, né? Aham. Porque já faz mais tempo que a pessoa está ali mantendo aqueles mesmos hábitos com relação à alimentação, com relação a ter ou não ter uma vida ativa, né? E quando a gente vê os pais ali que já sejam pais mais seletivos para comer ou que não mantêm bons hábitos, eles também acabam muitas vezes privando a criança de certas experiências, porque eles não vão comprar as coisas que eles não gostam. E aí a criança também não vai experimentando esse tipo de coisa e vai caminhando pelo mesmo caminho. Exato. E daí, claro, se a criança está obesa, a chance de ficar obesa na fase adulta é gigantesca. Exato. É. Por causa de todos os mecanismos fisiológicos que se envolvem e pode até dificultar o processo de emagrecimento lá na fase adulta. E a gente vai ver se a família tem essa questão do sobrepeso, da obesidade, muito da questão, de novo, do comer emocional, né? Então, daquela criança que recompensa aqueles pais que recompensam a criança com a comida. Então, tirou uma nota boa, a gente vai tomar um sorvete. Tomou vacina sem chorar, a gente vai tomar um sorvete, comprar alguma coisa, comprar um chocolate. Então, aí a gente já vê esse padrão do comer emocional sendo estabelecido desde pequenininho. Ah, é verdade. Vai criar justamente esse laço, né, com a infância, que é o que a gente vê. Porque a gente aprende isso em algum momento, né? A descontar na comida. Então, a gente vê isso lá nesses exemplos, assim. Pior que é verdade, não fez todo sentido. Aí a pessoa já associa a comida com algo ruim, ou também com algo bom assim, tal coisa aconteceu, não, vamos comer um sorvetinho só pra aliviar, né, desde criança. E já bota a questão da comida saudável como algo ruim, né? Porque se tu comer toda a tua salada ou todos os teus legumes, aí tu ganha a sobremesa. Então, é verdade, tem isso também, né? Aí vai estabelecendo essa relação com a comida que a gente vê depois os reflexos lá na vida adulta, assim, né? E pra tirar isso, imagino que seja meio complicadinho, né? É mais difícil. Até a questão do termo de fazer dieta como sendo sinônimo de algo sofrido, de passar fome, de que vai ser difícil. Porque isso também já foi sendo associado, né? De que pra eu atingir aquele resultado, eu tenho que abrir mão de algo. E não necessariamente. Mas porque a gente associa que a alimentação saudável não pode ser prazerosa, né? Que prazeroso vai ser só comer a pizza, o sorvete, o hambúrguer e por aí vai. E a maioria dessas coisas são construídas lá na infância, né? E tudo isso é aprendido, né? Porque não veio dessa forma. Que se a gente for indo, sei lá, nem tão para trás, mas a gente pega assim a geração dos nossos avós, bisavós, que não era tão fácil essa questão do fast food, isso para eles não era tão claro. A alimentação prazerosa era alimentação saudável para eles, né? E hoje a alimentação... Ontem mesmo minha avó falou isso, foi em São Paulo. Aí ela fez casa de vó, né? Fez uma lasanha pra mim e um sorvetão. Beleza. Aí não sei o que, papai. Porque o Victor só come comida fitness. Eu falei, vó, mas eu só como arroz, carne, legumes. O que tem de fitness nisso? Não tem nada de fitness nisso, é comida normal. Mas é comida normal. Mas você só come isso. Eu falei, sim, mas eu só como comida. Não é uma coisa, não é a mais, não tô fazendo nenhum sacrifício pra isso. Também tem muito dessa mentalidade das pessoas acharem que nem você falou, dieta, meu Deus, vou entrar na dieta, já ativa um alarme amarelo ali, meu Deus, eu peguei um plano de nutrição, o que eu vou fazer agora? Agora eu tô ferrado. Claro que, justamente, tem muitas orientações ruins, mas, se você comer bastante comida, se você fizer aquilo que não foge muito do seu dia a dia, vai ser uma coisa tranquila de seguir. E até uma frase que era muito falada antigamente, mas que hoje tem profissionais discordando e eu também discordo, que é o quê? É aquela frase famosa de que restrição gera compulsão. Restrição, se for pegar no dicionário ao pé da letra,
quando você quer um processo de emagrecimento, se você quer um processo, você está restringindo alguma coisa, tá? Seja para qual objetivo, você está começando a restringir algum comportamento ou algum alimento, tudo mais. Então, esse termo aí se aplicou para dietas restritas, aí para aquela dieta louca, dieta do ovo, dieta do... Sim. Isso sim é uma coisa proibitiva, na verdade, digamos assim. Então, restrição, gera compulsão. Pô, mas se você quer emagrecer, se você quer chegar, ter melhor saúde e tudo mais, você vai ter que restringir ali, de repente, a batata frita de todo dia, você vai ter que restringir o iFood todo dia que você estava pedindo. Que bom, né? Então, é uma coisa que eu tento, sempre que alguém fala isso, discordar. Ele fala, cara, mas não é bem assim que funciona. Porque, e da mesma maneira, compulsão também é um nível mais acima. Se você vai lá, se você consegue fazer consciente o fato de, vou chegar em casa, vou escolher o que eu vou comer, vou pedir um hambúrguer aqui, vou esperar 1 hora para ele chegar. Compulsão? Você, não, a pessoa está com vontade, beleza. Então, muitos mitos, né, vão envolvendo tudo isso aqui que envolve a nossa área. Mas esse termo eu acho interessante, dessa ideia da restrição gera compulsão, porque não é tão preto no branco, né? Todo mundo que vai ali estabelecer, e faz muito sentido isso que tu falou também. Se eu tô num processo de emagrecimento, ou que eu tenho um objetivo específico, eu vou ter que restringir certas coisas da minha alimentação. E até pela minha saúde, né? Aí vai a diferença de como que a pessoa se relaciona com isso. É muito proibido para ela, e daí na hora que ela come, ela se sente culpada por ela estar comendo, aí que a gente pode ver esse padrão disfuncional sendo construído. Porque aí na hora que eu tô... Aí eu não sei como que vocês constroem isso de, é refeição livre, fora do plano, ou não tem, ou como é que é. E aí é como a pessoa vai se organizar, mas aí na hora que ela faz isso, ela se sente culpada, ela não dá conta, né? Mas eu acho que essa é a diferença, de tu ter uma autonomia alimentar, porque tu não tem um objetivo específico, porque se tu tiver um objetivo específico, tu vai ter que ter uma estratégia determinada que te leve para aquele lugar. E aí é diferente, né? Só que não dá pra tu viver também, ao meu ver, assim, né? Sempre com essa ideia de... Sempre com essa ideia de dieta para um objetivo específico para tua vida inteira, porque tem momentos que isso não vai fazer sentido para ti, tem momentos que isso não vai ser funcional porque, sei lá, tem 1000 e outras coisas que tu tá precisando dar conta naquele momento. E aí vai tu entender isso, o teu autoconhecimento de que na minha rotina isso não cabe hoje, de que no meu objetivo de vida isso não cabe hoje. E aí tu saber escolher também e não tentar encaixar algo que não cabe para ti naquele momento. Aí que eu vejo que é a diferença das pessoas tentando encaixar alguma coisa que não faz sentido para elas naquele momento, assim. Sim. E aí sofrem por isso, né? Nesses casos, só se a pessoa é realmente um atleta profissional, né, digamos assim, que vive daquilo e realmente precisa estar 100% daquilo. Seja qual esporte for, fisiculturismo, seja... Qualquer esporte. Então, mas fora isso, nós, meros mortais que têm vida social, não é assim que funciona, né? Tem em todos os lados. E eu acho que trabalhar a ideia de um resultado a longo prazo, não do imediatismo. Porque se tu quer o imediatismo, ok, talvez não caiba pra ti daí os eventos sociais e essas saídas de comer coisas diferentes com mais frequências. Mas se tu tá nesse jogo pra longo prazo, pra tua saúde, pra tua qualidade de vida, poxa, daí super cabe, porque tu vai construindo isso devagar, né? E aí, que você falou aquela vez lá no começo do Júlio, que é o processo, né? Que aí entendeu que é um processo. Não pensar em um número X ou alguma coisa assim. Você falou sobre dia do lixo. Para você a pergunta, então. O que você acha desse termo dia do lixo? O dia... Vamos por partes. O dia inteiro... Meu Nutri. Já é complicado. Já é. Porque se você acorda no sábado, no domingo da vida e começa o dia inteiro avacalhando, desde o café da manhã, como literalmente como se não houvesse amanhã, vai quebrar, pode quebrar bem a tua alimentação. Porque geralmente se a pessoa já entra com essa cabeça, não vai pra brincadeira, né? Vai botar lá de manhã um monte de bacon e por aí vai. Então talvez refeições planejadas, justamente, seja mais interessante, não o dia inteiro. Do lixo, aí tem muita gente que tá se doendo porque falar do lixo. Você associar comida a lixo, associar não sei o que lá, isso é que pode gerar um terror, alguma coisa assim. Para muitas pessoas pode. Tem pessoas que estão nem aí, né? Eu sou uma... Cara, vai chamar comida... Tá, porra, comida não é lixo. Mas... são termos que a gente usa no dia a dia. Então, eu gosto de chamar refeições planejadas, refeições fora, enfim. Mas são bem interessantes, sim, de ter isso, porque... Só que o importante é não ter isso como recompensa.
também, justamente. E que nem a gente falou, comer o legume para depois comer a sobremesa. Seguir 6 dias para no 7º poder comer. Cara, não, são recompensas, não são recompensas, mas são sim para tu dar aquela aliviada, conseguir se ver e se planejando ao longo do tempo que tu pode comer outras coisas, pode comer as coisas que tu gosta, sair para o sushi, levar um hambúrguer e continuar tendo resultados. Não é isso que vai influenciar. Isso encaixar na tua rotina, né? Porque a vida social não para, então tu Exato. continua te convidando. Geralmente quando o paciente me pergunta, eu falo, cara, fim de semana, tem algum hábito normal? Tem o churrasco na casa da sogra todo domingo. É a tua refeição livre. Mas eu tenho toda sexta-feira a cesta da pizza. É a tua refeição livre, então não se preocupa, mantém. Não é isso que vai influenciar. Mas eu tenho que me cuidar? Por enquanto não. Primeira consulta? Por enquanto não. Come à vontade, vê como é que você fica. Começou a vir, viu que tá dando erro no resultado, não tá sempre do jeito que a gente queria. Vamos olhar isso com mais calma, vamos especificar melhor quanto que tá essa quantidade e tudo mais. Sim. Mas é uma coisa que essas coisas sociais, essas coisas de repente com família e tudo mais, tem que ser mantidas. Não pode, isso sim são coisas que se restringir, vai levar a pessoa cada vez a mais... E pode associar a questão da dieta a ser algo ruim. Porque ela vem assim, vou ter que restringir isso, vou ter que fazer isso. Você já começa a associar a dieta como algo terror, né? Na verdade, tanto que as pessoas, tem muita gente que não fala dieta, fala regime, né? Regime de regime. Já traz esse peso. Já vem ali, é pior que dieta. Mas falam isso? Falam. Regime acho que é a galera mais antiga, né? É mais velha. De regime, tipo assim, regime. Regime, que tipo de regime? Pra mim é tipo algo antigo. Certo. Estamos dando tempo aqui. Alguma pergunta extra para Ana? Eram essas aqui mesmo. Alguma sua? Veio alguma coisa na cabeça? Muitas coisas já acabei perguntando já foi falando, foi conversando. Eu achei bem legal essas associações da infância. Faz muito sentido, né? É bem interessante mesmo. Então, aí comecei a pensar também no meu pessoal também. Era a questão de, se comer, esse exemplo que você falou, comer toda a salada, pode comer sobremesa. Gente, eu via muito isso. Eu via muito isso. Pior que é verdade, faz todo sentido, né? Achei bem interessante. Interessante. Essa coisa a gente para vai pensar mesmo, alguém precisa falar, né? Interessante. E você, Ana? Alguma coisa mais que a gente não comentou? Alguma coisa que você queira saber sobre, de repente, integração dos trabalhos? Alguma coisa que a gente não comentou aqui hoje? Acho que eu tenho uma pergunta. Diz que a gente estava falando da ideia de eu ter um resultado específico. Como que vocês se enxergam se o paciente vai receber alta depois que ele chegou naquele resultado ou é algo para a vida toda? Como que vocês organizam isso com o paciente de vocês? Quer começar? Não, pode falar. Depende de qual resultado. Você está falando um resultado mais para emagrecimento, um resultado... Porque, por exemplo, a gente tem diferentes casos. Pessoas que vêm do sobrepeso e obesidade que vão emagrecendo, tem pessoas que saem dos 60 quilos e batem os 90. Então, alguns resultados a longo prazo, para o resto da vida, talvez não seriam sustentáveis. Claro, a pessoa vai manter sempre uma boa saúde, uma boa estética, mas se der alta, talvez passe 3 meses e ela... 6 meses, vamos supor, perca ali um pouco o fio da meada. Então, eu acho que o acompanhamento tem que existir, mesmo que, seja uma consulta a cada 3 meses, 6 meses. Mas, claro, a pessoa vem todo mês, teve um resultado excelente, aí a gente libera isso um pouco mais. Faço uma analogia até com o que acontece na osteopatia aqui com o mal. Tu chega lá em uma crise, eu mesmo, meu ciático. Cara, vou lá, faço 3 semanas direto, uma por semana. Depois ele olha, não, beleza, agora uma por mês, uma a cada 2 meses, só para manter, digamos assim, a manutenção. Mas... Eu acho também que cria também um compromisso, né? De você tentar, assim, tenho médico, eu tenho Nutri daqui 4, 5 meses, então vamos manter a linha, vamos dizer assim, né? Também. Tem essa questão de compromisso. Claro, cada um deveria ter compromisso consigo mesmo, né? Não precisar de alguma coisa assim para estimular, mas sabe que hoje em dia isso pode acabar ajudando. Então... Mas a gente vê muito também a mentalidade da pessoa, se ela mudou ou não. Tem pessoas que tiveram resultado em 6 meses, 1 ano, ou 3 meses, seja lá o que for, mas tu vê ali, se largar aqui, eu acho que vai dar problema. Não vai dar boa. Não vai dar boa. Enquanto tem outras que tu vai assim, cara, que leve que tá isso, tá? A pessoa entendeu a questão da constância, que é uma coisa que você vai ter que redoar pelo resto da vida. Sim. Você não tá fazendo uma alimentação ou
mudando sua mentalidade para um tempo determinado. Sim, Fazer não é pro só resto da pelos vida. resultados, também pela tua saúde, pela tua Exato. Esse processo. Exato. E que, e tem muitas pessoas que chegam com um objetivo específico, vamos dizer assim, em relação à composição corporal, mas também tem muitas pessoas da clínica que vêm para melhorar a saúde de forma geral, não ligadas totalmente à estética em si. Eu preciso chegar no percentual X, preciso ganhar 13 quilos para bucar, enfim. Muita gente vem para mudar a saúde mesmo, principalmente a galera dos 40 mais, né? Que é uma boa parte do público, da minha parte, mas do Vitor também tenha bastante. Então, realmente, eu acho que alta é uma palavra bem difícil. Acho que é bom manter uma manutenção mesmo. Legal. Mais alguma? Para nós? Pode mandar. Boa. A diferença. Mas achei legal ver a integração dos 3 trabalhos, assim, principalmente do teu trabalho, porque de nutrição eu tenho um pouco mais de proximidade com os pacientes, assim, que eu acompanho, e de médico que eu vejo é mais psiquiatra, né? Então acaba sendo diferente a atuação que eles fazem, assim. Quando eu comecei a estudar a área do esporte, eu também fiz da medicina esportiva, eu fiz muitos cursos relacionados à medicina integrativa, né? Então, desse cuidado. E a medicina integrativa envolve muito a saúde de neurotransmissores, enfim, a questão da inflamação, tudo isso. Então, eu acho que tentar, quando passa e consulta comigo, vão ser perguntas assim que eu sempre vou acabar fazendo. Abranger da questão da ansiedade, sintomas da depressão, enfim, toda essa parte psiquiátrica possível. Claro que eu sei diferenciar os casos que eu não tenho controle disso, não sei lidar para poder encaminhar, mas o que for possível para ajudar a melhorar a parte de neurotransmissão, da parte hormonal, com certeza, eu vou querer abranger. Por isso que essa questão das neurotransmissores que eu estava falando no começo, eu adoro. Sim. Eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Então, cada vez que eu estou me aprofundando, daqui mês que vem tem outro curso que eu vou fazer só de neurotransmissão. Legal. Porque eu acho que ter isso controlado ajuda muito a pessoa a não criar esses transtornos, né, tanto alimentares, a ter uma melhor sequência na dieta. E, claro, melhora muito a qualidade de vida, né? Sim. Aí as coisas acabam fluindo melhor. Sim. Isso que tu estava falando de neurotransmissores, uma vez eu li num livro que falava sobre o comportamento alimentar, eu achei muito interessante quando eu vi sobre a questão do sistema de recompensa. Então, quando tu come determinadas coisas que são mais palatáveis, associadas a isso, tem uma liberação de dopamina no cérebro. Sim, sistema límbico. E aí o cérebro, a tua cabeça aprende. Muitas vezes tu nem tá comendo aquele negócio, e aí a questão do salivar, de tu ter vontade de comer determinada coisa, já tá liberando uma pequena dose de dopamina, justamente pra tipo, vai, é isso que tu precisa, é isso que tu quer. Por isso que muitas vezes é tão difícil esse autocontrole diante de determinadas coisas. Né? Que tem coisa química envolvida. Só que daí num nível um pouco mais complicadinho. Aí às vezes realmente é bom dar uma empurradinha. E a partir disso que se desenvolvem outros vícios, né, além de comida. Sim, cigarro, próprio alcoolismo. Inclusive todos eles, quando você vai, vamos pegar um exemplo, um paciente que quer parar de fumar. Existe uma relação gigantesca com a dopamina. Tratamento para parar de fumar, bupropiona, inibidor da recaptação de dopamina. O mesmo que eu falei agora no começo, relacionado a comportamentos de recompensa em relação à comida. Então tudo a maior parte dos vícios acaba caindo com a dopamina. E geralmente a dopamina não vem sozinha, então vem com outras alterações. Geralmente cai a serotonina junto, aí a pessoa tem um pouco de ansiedade, ou pode puxar um pouco para a parte da depressão, ou tem alguma desautonomia, ou enfim. Ou a pessoa tem crise do pânico, tem a ação do glutamato muito, muito ativada, então tudo interligado. E isso daí acaba mexendo nos níveis de cortisol. O cortisol pode subir, influencia a parte hormonal, diminui os níveis hormonais. Caindo os níveis hormonais, a pessoa começa a engordar com muito mais facilidade, começa a ficar muito mais para baixo durante o dia a dia, aí começa a entrar numa bolha. Então você tem que ter... Acho que quando a gente pensa em lidar com o paciente que quer emagrecer, ou a pessoa que quer melhorar a composição corporal, ou quer melhorar a qualidade de vida, tem que ter essa visão toda junta. Por isso que daí acabei fazendo abrangendo todos esses cursos possíveis, porque eu não consigo separar, assim, só quer emagrecer lá, vou tomar um Ozempiczinho. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Isso aí é o literal tapar o sol com a peneira, né? Literalmente. Então, é triste, mas eu vejo muito. Muita gente que às vezes vai lá numa consulta, aí a gente chegou lá, conversou 15 minutinhos, 20 minutinhos, sai com o Ozempiczinho. Mas não perguntou, tipo assim... Nada.
Nada. Eu falei assim, gente, não tem como. Aí não vai ficar sustentável, a pessoa vai se frustrar. Aí daí começa a dar aquele ciclo vicioso, aí começa a criar esses transtornos todos em que a gente vê no dia a dia. Eu acho que o pior da pessoa se frustrar é ela deixar de acreditar na profissão. Então, eu tive uma experiência ruim como nutricionista, eu tive uma experiência ruim como psicólogo, com médico, que seja, e aí eu nunca mais vou no psicólogo, eu nunca mais busco um nutricionista, sendo que foi aquele profissional específico que tu não teve uma boa experiência, né? É bem isso. É bem isso. Certo? Então, Certo, Vitor. para os nossos pacientinhos que estão assistindo, ou se você é o nosso paciente e se interessou pelo assunto, fica a nossa recomendação, né? Com certeza. Fica a nossa recomendação, a Ana já conhece o Obrigada. trabalho, muito bom. Então, seja ali, então, crianças, problemas alimentares, então, com comportamento alimentar, fica a nossa recomendação. Não temos diretamente aqui na COB um psicólogo, mas você Já é a recomendação total. Sim. Você- Já indiquei vocês para uns pacientes também. Bom. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se chegaram ainda, mas já indiquei. Muito obrigado. Boa. Obrigado. Então, pessoal, vamos finalizar aqui o nosso episódio. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fica aqui o @ da Ana aqui no Instagram. Curtiram? Gostaram do episódio? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Manda aqui para nós nos comentários. Tem também a nossa versão no Spotify e YouTube. E fiquem ligados e até o próximo episódio.